Vencivaldo, gratidão. Obrigado, meu irmão Paulo César, e a todas e a todos que nos ouvem, encarnados e desencarnados. Me desculpem se a palavra está saindo meio diferente, é que nós fomos submetidos aí a uma pequena cirurgia odontológica e ainda estamos aqui sobre o efeito da anestesia. Mas não há de ser nada, não. Então, vamos concluir a nossa tarefa, se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele é bom. Nós hoje, então, teremos a oportunidade, nesses próximos minutos, fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha. E o que nós temos como missão é falar sobre o item número 9, que mais precisamente é do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Mateus, sim, o capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E para que a gente possamos nivelar o nosso conhecimento, relembrar, desculpa, a passagem, vamos fazer uma leitura breve. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Logicamente, nós que temos uma das qualificações mais divulgadas de Jesus é que ele é o príncipe da paz. E quando nós lemos esse trecho, se não fizermos uma reflexão bem acertada, corremos o risco de achar que o nosso divino amigo Jesus, nessa oportunidade, falava de separação, falava de divisão, e acima de tudo, falava que nós deveríamos experimentar ou segui-lo, a espada da guerra, ou seja, a violência. Então, seria contrário senso ao que ele pregou e ao que nós conhecemos. Mas, nesse entendimento, Kardec dá, né, uma explicação muito interessante. Ele justamente começa falando que se ele, Jesus, foi a personificação da bondade e da doçura, nós teríamos dificuldade de acreditar que essas palavras eram mesmo dele. E ele diz mais, mas essas palavras foram ditas por Jesus, sim. E nós é que não tivemos, naquela época, a capacidade de fazer o entendimento do que ele estaria a nos trazer. E sobre isso, Emmanuel nos traz a elucidação desse parágrafo no livro Caminho, Verdade e Vida,
na lição 104, onde ele fala sobre a espada simbólica, que eu vou me permitir ler. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Divino Mestre, que veio trazer a paz, não a paz, mas a espada. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter por paz significa ter atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se de homens, o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior da relação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre vem instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formado à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho dos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob seus impulsos renovadores e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituída em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, se encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. E o interessante disso, quando Kardec nos dá, através da sua sábia e inspirada compreensão, de que essas eram mesmas as palavras de Jesus, ao ler esse trecho de Emmanuel, me desculpem, é que realmente articular a palavra, o pensamento não está acompanhando. Mas, então, nesse sentimento, ele nos traz que é necessário que nós entendamos que a doutrina espírita foi, como consolador prometido, algo muito importante para a elucidação daquela mensagem crística que não teria ainda o homem e a mulher da Terra a maturidade para apreendê-la na sua concepção máxima. E por isso que quando nós vemos que ele veio trazer a espada, o sentimento maior que ele queria é que essa guerra que nós fizéssemos era uma guerra interior no primeiro momento, é contra nós mesmos. Né? E por isso que com o advento da doutrina espírita, o esclarecimento que com as múltiplas encarnações, nós habitaríamos, por diversas vezes, ambientes domésticos em que encontravam-se presentes pessoas ou espíritos eternos que cometeram durante as suas encarnações pretéritas equívocos. E a possibilidade da reparação viria quando nós nos reuníssemos novamente para buscar dessa forma, então, fazer com que essas nossas, aspas, diferenças pudessem ser todas limadas. E aí o entendimento que o Cristo já trazia, que nós experimentaríamos essas dissensões entre os da mesma casa. E aqui, se nós buscarmos os dias de hoje, nós que somos espíritas, muitas vezes nas nossas próprias casas existem pessoas que não comungam dos nossos credos, né? Então, o que ele veio nos trazer naquela época foi justamente esse. Porque esse capítulo Moral Estranha,
Ele tem também que é necessário você odiar a sua mãe, né? Você separar-se do seu pai. Então, são coisas que, num primeiro momento, se nós formos ao pé da letra fazer essa análise, a intenção é de que o Cristo estava a pregar realmente essas dissensões, né? E conclamando-nos de uma forma violenta termos a possibilidade de seguir. Infelizmente, nós sabemos que assim é. A nossa grande família humana, ela experimenta momentos de muita dificuldade. Por exemplo, os nossos irmãos do Oriente Médio, né, mais especificamente os palestinos e os israelenses, nesses dias que, aliás, já são vários anos, né? Mas nesses dias que correm, tem aí, infelizmente, experimentado várias baixas de lado a lado por não terem os pensamentos iguais. E essa grande luta de Jesus, né, que a doutrina espírita nos traz, essa segurança de que, bom, a primeira guerra e a mais importante eu tenho que travar contra mim mesmo. Eu tenho que buscar o entendimento de que, enquanto eu não tiver a capacidade de exterminar dentro de mim todos esses encostos, encolhos, ou essas dificuldades que são externadas na minha vida diária pelo egoísmo, pelo orgulho, pela cupidez, pela avareza, pela ira, pelo ódio. Então, esses sentimentos menores. Então, enquanto essa guerra não for travada no meu interior, eu, com certeza, terei a possibilidade de ser um dissensor, como Cristo disse aqui. Porque essa espada que ele disse que viria trazer é o conhecimento, é a sua mensagem renovadora. E nós, de posse dessa espada, temos sim, então, a condição de exterminar os sentimentos menores que nós experimentamos. E existe um autor muito conhecido entre nós, que alguns... ele tem um livro memorável chamado Minutos de Sabedoria. Nós falamos de Carlos Torres Pastorino, que ele era espírita, foi espírita, né? E escreveu uma obra memorável. Porque ele queria ter o entendimento literal da mensagem de Jesus dita no Novo Testamento. O que Pastorino fez? No final da década de 60, ele foi até o Oriente Médio, ele aprendeu o grego, o aramaico, e buscou, então, a compilação daqueles evangelistas, ou daqueles trechos ditos que foram vivenciados por alguém enquanto acompanhando a Jesus, e escreveu, então, uma obra memorável chamada A Sabedoria do Evangelho. E essa obra, ela é composta de 8 volumes. E ele dá-nos o contexto histórico, fala da pobreza da língua daquela época e da dificuldade depois da tradução do grego para o latim e tantas outras línguas, de fazer com que a contextualização do dizer crístico pudesse chegar com fidedignidade ou com fidelidade para nós hoje. Porque imaginemos alguém que não esteve lá, alguns, né, não estiveram lá, mas falaram sobre isso. Logicamente, a gente sabe que esses luminares que vieram da esfera crística para serem os continuadores da sua obra, né, principalmente os 11, né, eles tinham, acima de tudo, essa vivência anterior e tinham, no sentimento crítico, a possibilidade de fazer com que a sua palavra chegasse, né, com a sua verdadeira intenção até nós. Mas nós sabemos disso que desde o ano de 354, quando a Bíblia foi escrita ou foi compilada como nós conhecemos, houveram, né, de certa forma, uma predileção ou uma escolha para alguns evangelistas, por algumas pessoas que colocaram
a mensagem de Jesus em detrimento de outras. E isso fez com que alguma coisa, com certeza, se perdesse, né? Porque, embora os escritos foram inspirados pela divindade, ela foi compilada pelos homens. E a gente lembra que, sobre isso, o Espírito de Verdade esteve muito próximo de Kardec, dizendo que ele deveria se atentar, acima de tudo, com a certeza e a retidão para que a verdade não fosse imaculada. Disse mais, que seria muito mais interessante que Kardec deixasse de absorver ou de colocar na obra 100 verdades, ao invés de admitir uma mentira. Então, dada a preocupação do Espírito de Verdade para que a mensagem crística, na sua essência, pudesse chegar até nós. Até porque o entendimento maior que nós temos é que o Consolador prometido, ou seja, aquele instituto formal, aquela pleia de espíritos que tinham sobre os seus ombros a responsabilidade de fazer com que a mensagem crística chegasse aos homens não só através do seu intelecto, mas principalmente através do seu coração. E aí, o nosso irmão Carlos Pastorino, então, nessa obra memorável chamada Sabedoria do Evangelho, ele traz-nos exatamente esses pontos que nós colocamos como alguns pontos um tanto quanto obscuros, ou pelo menos mal compreendidos, e que nós, se tivéssemos sem essa alerta da doutrina espírita, sem essa visão kardeciana, digamos assim, como intérprete dos espíritos, nós não teríamos a capacidade de fazer com que todas as verdades pudessem ser entendidas por nós. E, mais especificamente sobre esse trecho, eu vou me permitir aqui buscar o que Pastorino falou sobre esse trecho. Reparem que, olha só, não é nem sutileza. Ele utiliza de uma forma bem clara e direta. Porque ele vai bem profundo, né? Ele faz uma análise bem profunda. No início desse entendimento, a respeito desse capítulo 34, 10, versículo 34 de Mateus, ele faz até uma questão de semântica. O que o verbo lançar e o verbo trazer teria? Essas palavras que foram ditas e que, de certa forma, alguns tradutores colocaram para dar um sentido mais aberto ao entendimento. E, na realidade, perdeu-se o sentido literal, aquilo que realmente queria te dizer, né? Então, ele fala aqui, por exemplo, na parte do mestre, ele coloca aqui, quer ver? Ele colocando aqui, sim, sobre o amor, sobre o amor. O amor que ele fala do pai, da mãe, o amor que ele quer, Cristo quer, ele diz, olha, se você não me amar mais do que você ama a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, você não pode me seguir. Então, aqui, o Pastorino traz uma versão muito estudada da questão semântica, da palavra, e diz que não. Ele dizia aqui, ele deixou bem claro que o entendimento que ele queria que nós tivéssemos é o amor à palavra que ele trazia. E faz toda a diferença. Porque se você não amar mais a mim do que o seu pai e a sua mãe, fica um entendimento egoístico, como Cristo queria que eu tivesse pelos meus consanguíneos um amor. Não, ele não falou isso. Ele falou que se nós não tivéssemos o amor à sua palavra, à sua mensagem. Era isso que ele queria, que ele buscava. E a significação que nós temos é outra. É que ele, Cristo, exigia uma exclusividade no amor que ele pregou. Reparem. E vamos mais aqui no entendimento. Bem razão tem a individualidade ao proclamar que não veio. A individualidade aqui, ele faz uma referência, só para o entendimento, ao Bhagavad Gita, que é um livro hindu, né?
que já naquela época, alguns séculos antes da vinda de Jesus, ele dava o registro de que isso aconteceria, né? Não veio lançar a paz, mas a espada, e por isso os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isto é, as máximas lutas de uma criatura são as que tem que enfrentar realmente, são os seus próprios veículos interiores, que causam os maiores distúrbios e perturbações, obstáculos e embaraços na caminhada da senda evolutiva. Muito mais fácil derrotar o inimigo externo do que a si mesmo. Vencedor verdadeiro é o que vence a si mesmo. Indispensável, pois, harmonizar os veículos entre si para sintonizá-los com o espírito. Daí a conclusão: não é digno do espírito do Cristo interno, que diz: quem mais ama seu pai ou sua mãe, o seu filho ou sua filha. Então, ele tinha, acima de tudo, a certeza de que, pela inferioridade que nós carregávamos, nós habitaríamos no mesmo lar pessoas com sentimentos e, sobretudo, com percepções diferentes sobre a religiosidade. O interessante é que fica muito claro, né, que a gente busca cada vez mais querer que o outro aceite a minha religião. Ora, as religiões são concepções humanas, que as criaturas delas necessitam, porque são caminhos que conduzem à divindade, e cada um tem a sua percepção, tem o seu tempo de maturação espiritual, tem o seu entendimento, e, acima de tudo, carrega esse patrimônio eterno, que são as nossas vidas anteriores, que dão a cada um a devida maturação, sem, logicamente, nunca esquecer que eu sou, como Cristo dizia, uma legião, mas eu serei um espírito sublimado, e cada um a seu tempo. Mas hoje, nos mesmos ambientes domésticos, as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que o outro, que tem uma religião diversa da sua, é também alguém que, igualmente, é filho de Deus. E aí, o Cristo tinha essa percepção que nós teríamos dificuldade ainda, pela nossa diversidade de evolução espiritual, de experimentarmos as mesmas percepções, né? Porque esse equívoco, ele vem desde sempre, né? Nós imaginemos que os grandes equívocos da Igreja Católica, por exemplo, aqui não é nenhuma crítica, apenas uma constatação histórica, por exemplo, nas cruzadas, né? Onde você tinha, ou a Igreja tinha a pretensão de fazer com que a implantação do reino de Deus na Terra pudesse ser efetivada, que, por exemplo, o Santo Sepulcro seria um local a ser adorado, e aqueles que estavam contrários a isso pereceriam como pereceram pela espada. Então, ele, o príncipe da paz, que disse que se alguém nos batesse numa face, a resposta pronta, imediata que deveríamos despender seria apresentar a outra, não, jamais quereria que os irmãos se digladiassem entre si, provocando, inclusive, homicídios em grandes números. Mas ele sabia disso, né? Porque hoje, e depois nós tivemos a nossa chamada Santa Inquisição, onde, igualmente, em nome de uma pretensa fé, de uma pretensa defesa do ensinamento crístico, não se mediu esforços para que vidas humanas sofressem dilapidações, que corpos humanos experimentassem flagelos. Então, essa paz que o Cristo veio pregar entre nós, ela necessariamente tem a necessidade de começar por uma guerra, mas uma guerra interior, em que as criaturas buscam, acima de tudo, ainda entenderem que o outro
é alguém que ostenta como nós sonhos, pretensões, até mesmo pontos de vista que muitas vezes são contrários aos nossos. E não quer dizer que eles estejam errados. Então, essa é a grande fala de Jesus, quando quis fazer com que essa paz que nós buscamos, e nós hoje temos a maior felicidade em falar isso, que essa paz que nós buscamos, ela começa necessariamente no meu interior. Porque a partir do momento que eu tenho a capacidade de exterminar os meus sentimentos menores, eu vou conseguir fazer com que a caridade, com que o amor, com que o perdão brote com mais facilidade. E aí, nós, a despeito da nossa inferioridade, já experimentaremos, não a paz da vegetação, como se refere aqui o nosso irmão Emmanuel, não, é a paz do movimento, é aquela paz que leva aonde quer que se encontra a sobriedade, a tranquilidade, a harmonia e, sobretudo, o equilíbrio. Essa era a nossa reflexão a respeito do tema. Paulo César, se tiver alguém que quiser fazer alguma consideração, nós temos aí, não sei se temos o conhecimento, mas temos a disposição de tentar elucidar. E me perdoem mais uma vez, porque vocês devem estar vendo que está meio inchado aqui e está incomodando um pouco. Mas dizem que a dor é psicológica, né? Não, tá certo. Não, mas mesmo assim foi, mesmo com a dificuldade, foi brilhante. E essa mensagem, né, Sival, tem a proposta de nos tirar da zona de conforto, né? Conta-se que Deus queria mudar do céu. E ali ele reuniu alguns anjos para dar alguma sugestão. O anjo disse para que ele mudasse para o fundo do mar. Ele falou, não, o homem, com as suas pesquisas submarinas, vai acabar me encontrando. Outro deu a ideia, então, para Deus mudar para a Lua. Ele falou, não, o homem, com essas viagens ao espaço, eles vão acabar chegando na Lua e vão acabar me encontrando. E aí teve um anjo que teve uma brilhante ideia. Pediu para que Deus, falou, Deus, mude para o interior do homem, porque para dentro de si o homem não quer viajar. Então, essa é a nossa mensagem, né? Jesus traz essa mensagem. Brilhante colocação, Paulo César. Isso aí, essa talvez seja uma das coisas mais interessantes. Você sabe que eu sou um dos camaradas que tem uma dificuldade muito grande quando se fala do movimento espírita, né? Que é aí um movimento que prega, acima de tudo, uma tal de pureza doutrinária. Se não está em Kardec, não está. E aí, quando você traz uma reflexão dessa, é o que a gente vê que o que a doutrina espírita traz como sublime legado é a chamada reforma íntima. Isso é muito difícil. É como você falou, Deus falou, bom, vou ficar dentro dele, porque ele está sempre querendo consertar o exterior, mas ele não se digna a ver que nós, como imagem e semelhança de Deus, a parte que nos cabe é exatamente essa. Eu quero consertar o mundo? Quero. Então, o primeiro ser que eu tenho que ter a missão de consertar é a mim mesmo. Porque quando eu começar a me fazer como imagem e semelhança de Deus, imaginemos você ter a possibilidade de, todos os dias, agradecer à divindade que está dentro de você, pelo dom da vida, pelos sentidos perfeitos ou imperfeitos, mas que nos dão a capacidade de cognição, de visão, de audição, de fala, né? As nossas mãos operosas que poderiam estar fazendo tanto em prol dos nossos irmãos que vêm menos providos de possibilidades. Então, mas é isso aí. Mas muitos estão a procurar Deus nas sinagogas ou nas capelas belíssimas, né? Os templos de pedra que o Cristo tanto se referia, né? Como algo que
não era agradável a Deus, né? Os sacrifícios maiores é exatamente esse que ele queria de nós, que nós sacrificássemos os nossos maus pendores.